Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que parece super complicado, mas que, no fundo, é como organizar uma biblioteca, só que uma biblioteca de seres vivos. Vamos entender como os cientistas colocam ordem nessa imensa variedade de vida que existe no nosso planeta. Preparados? Então, vamos lá! Olha só o nosso mapa para hoje. A gente começa com uma coisa bem do dia a dia, depois vamos conhecer o cara que criou o sistema todo, entender o que de fato é uma espécie, dar uma olhada nos 5 grandes grupos da vida e, no final, a gente vai ver por que tudo isso é tão, mas tão importante. Então, para começar, vamos fazer uma conexão que parece meio maluca. O que uma ida ao supermercado tem a ver com biologia? Você já vai entender. Confia em mim. Pensa aí, você não vai procurar sal no corredor de produtos de limpeza, vai? Ou esperar achar um par de meias na seção de frutas e verduras. Não, você vai direto no corredor de temperos. Por quê? Porque as coisas estão organizadas por categorias. E é exatamente esse o ponto. Classificar nada mais é do que organizar. Do mesmo jeito que o supermercado organiza tudo pra gente achar fácil, a biologia precisa de um sistema para organizar os milhões, eu disse milhões, de seres vivos diferentes. Sem essa organização, seria um verdadeiro caos tentar estudar a vida na Terra. Tá, mas quem foi que começou a arrumar essa bagunça toda? Chegou a hora de conhecer o naturalista que criou o sistema que, com algumas mudanças, a gente usa até hoje. Esse aí é o sueco Carl von Linné, que a gente chama carinhosamente de Linneu. Pensa só, lá no século XVIII, era uma confusão de nomes e descrições de plantas e bichos. Aí o Linneu teve uma ideia que parece simples, mas foi genial. Organizar todos os seres vivos com base nas suas características físicas, naquilo que a gente pode ver e comparar. Foi uma revolução. E o sistema dele funciona como se fossem caixas, uma dentro da outra. A gente começa com a caixa menorzinha, a espécie, que é o grupo mais específico de todos. Depois, a gente junta espécies parecidas numa caixa um pouco maior, chamada gênero. Gêneros parecidos formam uma família e assim por diante, até chegar nas caixonas gigantes que são o filo e o reino. Simples, né? E olha só que legal quando a gente coloca em prática. Vamos usar a onça pintada. Lá em cima, no reino, ela está no mesmo grupo de um inseto ou uma estrela do mar. Mas conforme a gente vai descendo as caixas, o parentesco fica mais claro. Na família, ela já está junto com o gato da sua casa. E no gênero, aí sim, estão os parentes mais próximos, o leão e o tigre. É um funil que mostra direitinho quem é parente de quem. Fantástico. A outra grande sacada do Linneu foi criar um nome universal, um RG para cada ser vivo. É a tal da nomenclatura binomial. São sempre 2 palavrinhas em latim, escritas em itálico. A primeira é o gênero, com letra maiúscula, e a segunda é a espécie, com minúscula. A gente, por exemplo, é Homo sapiens. Com isso, um cientista aqui no Brasil e outro lá no Japão sabem que estão falando exatamente do mesmo bicho. Acabou a confusão. Certo, a gente já falou várias vezes que a espécie é a base de tudo. Mas o que de verdade define uma espécie? Vamos descobrir agora. A definição mais famosa é essa aí, do biólogo Ernest Mayr. E a chave de tudo está no finalzinho da frase. Para serem da mesma espécie, os indivíduos precisam conseguir cruzar entre si e, atenção agora, gerar filhotes que também possam ter filhotes. A palavra mágica é férteis. Se os descendentes não forem férteis, não são da mesma espécie. E esse exemplo aqui é perfeito para entender isso de vez. Um cavalo pode cruzar com um jumento. O filhote que nasce é a mula, ou o burro. Só que a mula é estéril. Ela não pode ter seus próprios filhotes. E isso é a prova de que, apesar de serem parecidos, cavalo e jumento são sim espécies diferentes. Faz todo sentido, né? Com o passar do tempo, o sistema foi se aprimorando. Hoje, a gente costuma dividir a vida em 5 grandes prateleiras, 5 reinos. Vamos dar uma espiada em cada um deles. A primeira prateleira, a mais simples de todas, é a do reino Monera. Aqui estão os seres vivos formados por uma única célula. E uma célula bem simples, sem núcleo organizado. A gente chama de célula procariótica. Quem são eles? As famosas bactérias. Agora a gente sobe um degrau na complexidade. Bem-vindos ao reino protista. A grande novidade aqui é que as células já têm um núcleo bonitinho organizado. São os eucariontes. Esse reino é tipo uma grande gaveta de diversos da biologia, onde entra quem não se encaixa direito nos outros. Aqui a gente encontra desde os protozoários, como a ameba, até as algas. Em seguida, temos o reino fungi. Não, eles não são plantas. Os fungos são muito especiais. Eles não fazem fotossíntese. Em vez disso, eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Pensa no bolor do pão, no cogumelo da pizza. Eles são os grandes recicladores da natureza, essenciais. Chegamos ao verdinho, reino plantae, o reino das plantas.
São seres com muitas células e o superpoder delas é produzir o próprio alimento usando a luz do sol, ou seja, elas fazem fotossíntese. Elas são a base de quase toda a vida na Terra e ainda liberam o oxigênio que a gente respira. E por último, mas não menos importante, o nosso reino, Animalia. Nós também somos multicelulares com células complexas. A grande diferença é que a gente não produz nosso alimento. Precisamos comer outros seres vivos para conseguir energia. A variedade aqui é absurda. De uma formiguinha até uma baleia azul. Nós estamos nesse grupo. Ufa! Passamos por toda essa organização. Mas você pode estar se perguntando, tá, mas para que serve tudo isso na vida real? Ótima pergunta. Vamos ver agora o porquê de tudo isso ser tão importante. O problema todo começa com os nomes populares. Um mesmo bicho pode ter um nome diferente em cada cidade, em cada país. Isso vira uma baita confusão. Olha só que exemplo claro. Essa ave maravilhosa, aqui no Brasil a gente chama de colheiteiro. Se você for para os Estados Unidos, o nome é Roseate spoonbill. Já no México é espátula rosada. 3 nomes para exatamente a mesma ave. Imagina a confusão para 2 cientistas de países diferentes conversarem sobre ela. E é aqui que a mágica acontece. Com um único nome científico, Plataleia ajaja, o problema desaparece. Esse nome vira a língua universal da biologia. Não importa onde você esteja no mundo, Plataleia ajaja é Plataleia ajaja. Fim de papo. Mas vai muito além de só dar um nome certo para as coisas. Classificar é como desenhar a árvore genealógica da vida. Esse sistema todo nos ajuda a entender quem é parente de quem, como as espécies foram mudando ao longo de milhões de anos, enfim, nos ajuda a contar a incrível história da vida no nosso planeta. E para a gente terminar, eu deixo essa provocação para vocês. Agora que vocês entendem um pouco mais sobre essa organização toda, olhem para o mundo de um jeito diferente. Pensem nas plantas, nos bichos, que parentescos, que conexões que antes eram invisíveis, agora começam a fazer sentido para você. Pensa nisso. Valeu, gente, e até o próximo Explain.